A Deus. E nós vamos ler aqui o nosso estudo de hoje, do versículo 8 até o 18, em nome de Jesus. E vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Irmãos, isso aqui é muito forte, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda essa palavra que a gente vai ler aqui, ela é muito difícil de praticar. Por quê? Porque a gente é ser humano. E o ser humano, ele anda no seu natural, que às vezes não é nem o carnal. Quando a gente fala carnal, a pessoa fala é pecado, é cometendo pecado. Não. O nosso natural é o nosso lado humano, que a gente aprendeu. E a gente sempre aprendeu algo que não é de acordo com a palavra, que é bom para nosso natural, mas não é bom para o espiritual. Por isso que é tão importante você alimentar o espírito, porque você ouve as coisas boas que você entende assim, isso é bom, isso vai me proteger, eu vou fazer as coisas desse jeito, é porque é a minha opinião, porque é o que eu acho, mas, na verdade, bom mesmo é aprender com Deus. E quando se trata de assuntos da sociedade, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de ouvir e entender. Eu tenho a minha opinião. Eu acho isso. Isso eu falo sobre qualquer coisa, tá? Não é uma coisa só, não. Você fala sobre vida sentimental, cada um vai ter uma opinião. Você fala sobre política, cada um tem uma opinião. Você vai falar sobre, vida financeira, cada um tem uma opinião. Isso é normal. Só que a palavra está dizendo que nós temos que ser todos de um mesmo sentimento. Então, independente do que você acha, você precisa começar a ouvir a palavra, ver o que Deus acha, o que o Senhor quer te ensinar, o que a palavra de Deus nos ensina. E, acima de tudo, quando temos um mesmo sentimento, esse sentimento é o quê? É o amor. E, às vezes, a gente não está amando o nosso próximo. A gente ama as pessoas quando elas concordam conosco em tudo. Mas o amor, ele é o vínculo da perfeição. E isso mostra que, muitas vezes, mesmo ao estar sendo contrariados, nós temos que continuar com o mesmo sentimento. Eu te amo independente do que você faça, ou do que você venha falar, ou do que você venha fazer. Continuando o versículo 8. Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O que é uma pessoa afável? É uma palavra assim diferente, né? Quando a gente fala afável, essa palavra ela quer dizer quando uma pessoa ela é afetuosa e carinhosa ao mesmo tempo. Ela é amável. E, às vezes, a gente é muito chato. A gente tem que parar de ser uma pessoa tão chata. Temos que ser mais afetuosos, mais carinhosos, sem levar para outros lados de pecado. Não. Nós temos que ser afáveis. E, às vezes, irmãos, a gente não está sendo afável. A gente não tem afeto para demonstrar com os nossos irmãos. A gente até é uma pessoa legal de vez em quando, mas é difícil a gente demonstrar afeto. Às vezes a gente não gosta de dar um abraço em ninguém. Às vezes a gente não pergunta como a pessoa está, porque temos ali o machismo de que, enfim, o que aquela pessoa está fazendo é certo ou errado. Nós temos que ser mais afáveis, afetuosos, amáveis, carinhosos na santidade uns com os outros, olhar com um olhar de amor. Isso é uma ordem. Não é fácil, mas nós temos que cumprir essa ordem, porque nós somos cristãos. Então, se a gente não tiver entranhas de misericórdia, como é que está a nossa conversão? Essa palavra de hoje ela é muito difícil de praticar, porque, como eu falo para vocês, ela é algo para uma pessoa que já está convertida. E a maioria de nós está convencida. Nós queremos uma bênção, queremos um milagre, mas, às vezes, as pequenas coisas que estamos fazendo, elas não estão alinhadas com essa palavra. A gente não aceita que temos que ser afetuosos, amáveis. Às vezes, mas eu fui criado assim. Mas você foi recriado em Cristo Jesus. Mas eu aprendi desse jeito. Então, o que você aprendeu humanamente falando precisa ser colocado em segundo plano para você aprender o que a palavra de Deus está falando. E aqui vem uma das partes mais difíceis, que é o 9 e o 10, mas o mais difícil mesmo está lá na frente. Vamos lá. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. A gente aprendeu o que nessa vida? Olho por olho, dente por dente. A gente aprendeu assim.
Às vezes até por uma maneira de se proteger, porque o mundo, como diz o povo, esse mundo cão, as pessoas más, as pessoas sempre procurando um puxar o tapete do outro. E você, às vezes, aprendeu não apenas a se defender, mas você aprendeu, se pisar no meu pé, eu vou pisar mais forte. A gente aprende isso em casa. Se alguém beliscar, você belisca com mais força. Se alguém te xingar, você xinga 2 vezes. Você faz a pessoa se arrepender de ter feito mal para você. E quando você ouve Jesus falar que você não deve tornar mal por mal, a gente tem uma dificuldade. Você tem uma dificuldade de aceitar isso. E, às vezes, a carne, o natural, sempre toma a frente. Mas você tem que analisar se você está verdadeiramente salvo, é quando você consegue praticar isso daqui. Veja, às vezes a gente tem 2 tipos de temperamentos, né? As pessoas extrovertidas, que são aquelas que têm uma reação, que alguém fez, ela faz na hora. E tem as pessoas que são introvertidas, que, geralmente, elas não tornam mal por mal na hora, mas elas ficam magoadas, ficam angustiadas, ficam com aquele peso dentro do coração delas. Elas, até na hora, ela não faz a injúria, mas ela se projeta para depois te prejudicar. É triste falar isso aqui, mas é verdade. Então, independente do seu temperamento, você tem que ter o coração limpo. Então, não tornar mal por mal não é apenas você não responder malignamente na hora, não fazer algo mal na hora, mas, acima de tudo, entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque quem fez o mal só está tendo o mal para oferecer, gente. Isso daqui é muito duro da gente entender, mas a gente precisa. Presta atenção na pastora. Às vezes a pessoa que está fazendo mal, ela só colheu males. É triste, mas é verdade. Tem pessoas que elas são grosseiras, elas são ríspidas, porque elas estão com uma capa em volta do seu coração muito dura, que talvez ninguém nunca atravessou. Às vezes você vai pegar histórico daquela pessoa, aquela pessoa tem um histórico de abusos emocionais, tem um histórico de violência, cresceu sendo completamente jogada de um lado para o outro. Então, tudo que aquela pessoa aprendeu e tem é o mal. Ela nunca conheceu o que é bom e o que é o bem. E Jesus, ele nos ensina que, às vezes, nós vamos ter que passar algumas situações difíceis, mas ele continua no controle de tudo. Eu estava vendo um vídeo uma vez de um testemunho de eu não sei agora como é que eu chamo ele, mas ele era como se fosse um dos líderes lá da igreja luciferiana, a igreja do Satanás mesmo. Eles serviam o diabo. Tem a igreja deles mesmo, que eles adoram o cão lá. E ele se converteu ao evangelho. E uma coisa que ele falou, eu fiquei pensando, falei, Jesus, isso é verdade. Ele falou assim, que todas as pessoas que se inclinam para esse tipo de religião são pessoas profundamente ofendidas, revoltadas com a vida, com as pessoas. São pessoas que, na maioria das vezes, elas têm tantas coisas ruins aconteceram com ela, dentro delas, que elas só têm o mal para retornar, elas não conseguem acreditar mais na bondade. Elas, às vezes, estão revoltadas contra Deus, como se fosse Deus que tivesse deixado ela solta a sorte daquela forma. Então, irmãos, isso é muito sério. Teve uma irmã que ouviu essa palavra no culto da manhã e ela falou assim, pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu falei, pode. Eu trabalhei com uma pessoa, há muitos anos atrás, que eu nunca vi alguém falar tão mal de mim o tempo inteiro igual essa pessoa. Ela falava muito mal de mim. E eu não estava nem esquentando na minha cabeça. Já conhecia Jesus, eu já tinha o meu proceder, eu não ficava entrando em embates, nem respondendo da mesma forma. E eu continuei dando meu testemunho. E ela falou assim que chegou um dia que essa mulher ela teve um derrame e ficou cega. Na hora que ela ficou cega, adivinha para quem foi a primeira pessoa que ela ligou? Para ela. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei impressionada. Eu não acredito. Mas tanta gente, ela falou, porque quando você fica de mal de uma pessoa, digamos assim, o teu cérebro pega aquela pessoa e põe numa posição privilegiada. Você sempre lembra dela. E essa mulher pediu oração, porque sabia que ela era cristã. Essa irmã levou uma obreira lá, orou. A mulher foi até curada. Depois ela foi curada, restaurou a vista dela. E ela conta que ela já foi recolhida, já faleceu, uma pessoa que já tinha uma certa idade. Mas ela falou assim, era algo de Deus que eu tinha para entregar para ela. Só que o inimigo fazia o quê? A ela ter aquele ódio, aquela raiva. Quem fala isso sempre é o missionário. O missionário fala, toda vez, de vez em quando aparece uma pessoa falando, missionário, não gostava de você. Aí foi abençoada pelo missionário. Eu ligava a televisão, não ia com a sua cara. Vocês já pararam para pensar
que talvez o inimigo já percebeu no mundo espiritual que algo bom vai sair de você, para quem quer que esteja, então ele já começa a se antecipar contra você. Você tem que ter um sentimento de confiança em Deus. O que é uma confiança verdadeira? É quando você abre mão do controle. Alguém já confiou em você de verdade? Você lembra de como é boa a sensação? Ruim é quando uma pessoa precisa de você, mas não confia em você. E isso não é sobre você apenas, isso às vezes é sobre a pessoa, porque ela já foi muito ofendida, já foi muito preterida, já teve muitos problemas, ela não consegue confiar mais. A pessoa manda você no mercado, toda hora está ligando, está fiscalizando, está vendo, ela não confia. Não sei o motivo, mas a pior coisa que tem é você não confiar na pessoa que você está contando com ela. Às vezes a gente acha que não, mas Deus, Ele precisa da nossa confiança. Não por Ele, mas por nós. Quando você confia, você entrega e descansa. E aí eu pergunto para você, você anda desesperado? Anda ansioso? Anda preocupado demais? Toda hora. Você colocou nas mãos de Deus, mas você está igual aquela pessoa que eu falei. Você está checando o tempo inteiro, está fiscalizando, toda hora está falando, toda hora está se referindo àquilo. Você descansou? Você orou? Você confiou? Você acha que sim, mas na verdade, a verdadeira resposta é não. Porque quando você realmente confia, você entrega. Você descansa, não fica, como dizia minha avó, botando sentido para ver se a pessoa está fazendo ou não o que você quer. Então, Deus está nos ensinando através dessa palavra que nós não podemos voltar o mal com o mal, porque nós temos algo bom em nós. Nós temos algo de Deus em nós. E aí, vem aqui uma palavra que eu vou até pegar ela, coloca na NVT depois o versículo 9, tá? Vamos terminar aqui a leitura comum. Diz assim: antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosses chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Vocês já pararam para pensar para que Deus chamou vocês? Qual é o propósito nosso? Porque, irmãos, a gente tem um propósito da parte de Deus. E ele está explícito nesse versículo. Sabendo que para isto fostes chamados. Para quê? Para bem dizer. Se você não consegue bem dizer, Jesus ainda não é Senhor no seu coração. Lá na frente tem aquele versículo aqui que fala assim, que nós temos que santificar a Cristo como Senhor no meu coração. Não, pastora, mas aquela pessoa não presta, ela me ofendeu, não vale nada. Eu acredito em você, eu acredito. Só que o teu cérebro não foi feito para ficar bem só falando do que é mal. Perceba, a Bíblia em nenhum momento traz o assunto à tona de ser verdade ou mentira. Só porque é mal, você não tem que dar lugar. Mas aquela pessoa fez o mal. Poxa, mas ela não estava num dia bom. Ah, mas aquela pessoa passou uma vida muito difícil. Que Deus tenha misericórdia dela. Poxa, aquela pessoa falou mal de você. Ah, ela não me conhece ainda. Um dia nós vamos ter oportunidade. Deus vai mostrar para ela que é algo bom. Ser cristão é fazer a diferença. Para isso fomos chamados, para bem dizer. Não, essa pessoa não tem jeito de bem dizer. Tem. Nós temos um Deus bendito dentro de nós. A situação ruim que chega para nós, chega por um motivo, para a gente começar a bem dizer. Mas se você não consegue, às vezes, bem dizer você, como é que você vai querer que Deus te use para bem dizer outras coisas? Para bem dizer teu casamento, para bem dizer teus filhos, para falar bem sobre a tua igreja. Tem gente que eu já ouvi, pastores, falarem isso aqui. Não, porque eu sou da igreja, eu posso falar dos problemas. Não, não é. Não é para você estar falando mal da igreja. A igreja é de Cristo. O corpo é dele. A noiva é dele. E você devia fazer parte dela. E não ficar criticando, julgando. Por quê? Porque nós fomos chamados para bem dizer. Ah, mas o fulano fez isso, fez aquilo. Poxa, mas Deus vai abençoar a vida dele. Deus vai ter misericórdia. A gente não faz isso. A gente só fala besteira. A gente, às vezes, é muito negativo. Foi o que eu falei. Você derruba um copo. Quebra algo, faz algo errado. Ao invés de você se bem dizer, você mesmo se maldiz. Ah, eu também não presto para nada. Ah, minha mão é furada. E o pior, tem pessoa que faz isso, se diminui, se trata pejorativamente na frente dos outros. Como é que você quer que os outros te respeitem no ambiente de trabalho,
na sua família, se nem você se respeita. Pega qualquer pessoa de alto respeito. Pensa aí numa pessoa que você fala, poxa, essa pessoa é muito respeitável. Eu duvido que você um dia viu ela se maltratando na sua frente. Não viu? Ela se ama. Mas ela quebrou. Poxa, a gente comprou outro, dá um jeitinho, vamos limpar aqui. Acabou, está tudo bem. Mas não, a gente mesmo se maldiz. A gente, mas esse cabelo é ruim. Mas eu também não presto para nada. Mas tudo na minha vida é... Por isso que você não prospera. Você sabia que o teu cérebro ele não tem toda a capacidade para discernir o que é a realidade do que são coisas que você está imaginando? E se você está permitindo a maledicência tomar conta de você, esse negativismo, você só vai conseguir ser guiado por isso. Presta atenção na NVT, coloca para mim aí, está lá. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção, porque ninguém dá o que não tem. Você tem bênção, então você dá. Eu vou retribuir com uma bênção tudo o que me fizerem de mal. E o que mais diz a palavra? Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhes será concedida. Gente, presta atenção nessa palavra aqui. Isso é muito importante. Essa é uma chave bíblica. Quem quer ser abençoado? Diga glória a Deus. Eu também quero, também preciso. Aleluia. Você vai orar para ser abençoado? Sim. Você vai jejuar para ser abençoado? Também pode, porque não é o jejum que te abençoa. Mas, às vezes, eu já sei o que é, pode deixar aí. Então, o que é meu? É 4271. 4271. 4271. É a fralda da Suzana que chegou lá. Então, volta para cá. O que a gente precisa aprender e entender no nosso coração? Que quando nós determinamos a bênção, é porque a gente tem. Ninguém dá o que não tem. Deus quer te dar. Ele dá semente ao que semeia. Então, essa chave bíblica é para você também ser abençoado. O que significa chave bíblica? São palavras que, por ela, você alcança a vitória. Por a palavra, você toma posse de uma bênção. Então, para uma bênção ser concedida para você, você pode orar? Pode. Mas tem bênçãos que, mesmo orando, você não vai alcançar. Por quê? Porque precisa de uma revelação da palavra. Não que a oração não dê bênção, dá muita. É a maior vitória, é o cristão que ora. Vai ter coisa que você vai jejuar, mas você ainda não alcançou. Então, você tem que ter essas chaves bíblicas. Essas revelações que a gente chama na Igreja da Graça. Uma revelação da palavra que você entendeu no teu espírito. Quando eu li isso daqui, ficou claro para mim. Que às vezes nós não estamos sendo concedido para nós a bênção que a gente tanto quer, porque a gente não bendiz. A gente não consegue bendizer as coisas, abençoar as pessoas. Pastora, mas me maldisseram. Mas você, repito, tem o Deus bendito dentro de você para você abençoar, para você declarar. É a vitória, é a direção de Deus para o seu coração. Amém? Então, tome posse dessa condição. Essa é uma revelação. E a bênção lhe será concedida. Você vai se realizar quando você começar a fazer o que Deus te chamou para ser, para fazer. Deus te chamou para ser abençoador, para bendizer e não maldizer. Chegou numa situação, chegue para bendizer, para resolver, para falar o que é correto, para falar o que é justo, e você vai ter a direção de Deus. Seguindo aqui. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons? Eu também quero. A Bíblia está perguntando, quem quer? Na NVT diz assim, que se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes. Quem quer também? Diga glória a Deus. Eu também quero. A gente tem que querer, temos que desejar, temos que pedir, clamar a Deus, para que nós tenhamos uma vida alegre, uma vida satisfeita. Eu não quero ver a minha vida somente de dias maus. Irmãos, preste atenção. Isso é um dom de Deus. Desfrutar a vida é um dom de Deus. E Ele quer te conceder essa bênção. De você olhar para o teu 2025 e falar assim, eu desfrutei da vida esse ano. Como eu fui feliz, como eu realizei coisas, como eu fiz obras e como eu tive oportunidades. E não apenas as oportunidades, mas escute o que eu vou falar para você. Tem pessoas que têm tudo para desfrutar da vida, mas não conseguem. Tá chato, tá velho. E eu não estou falando de idade, não. Estou falando de espírito. Eu estou falando sério. Eu conheço pessoas que têm condição financeira. Que têm tempo. Mas diz assim, eu não gosto de sair de casa, não. Poxa, você não gosta de desfrutar da vida, de conhecer. Isso aí é coisa para quem é
prova. Não é só a idade, é o espírito. Então, a partir do momento que você valoriza o teu cônjuge que está do teu lado, você segura na mão dele, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, você desfruta da vida. Então, irmãos, quem quer desfrutar da vida, quem quer ver dias bons, quem quer ser feliz de verdade? Então, irmãos, eu até falo assim, quando eu vejo uma pessoa que tem tudo para ser feliz, mas não quer, é aquela frase engraçada que a gente vê, mas é verdade. A picanha sempre cai no prato do vegano. Poxa vida, a pessoa não faz. Por quê? Por vários motivos. Está desanimada, está angustiada, está para baixo, está com várias coisas negativas há muito tempo, não tem bom ânimo. Não, irmão, vamos desfrutar da vida. Não quer. A pessoa nunca se abre para novas experiências. Eu não estou falando de pecado, não. Esses dias a gente foi lá na chácara, né, no sítio com os irmãos, fizemos o batismo, fizemos o churrasco. E muitas irmãs e irmãos lá, não, eu não entro na piscina de jeito nenhum. Poxa, você não sabe o que você está perdendo. Ah, eu tenho medo. Pois é, desfrutar da vida é você ter novas experiências. Tem pessoa que não entra lá. A irmã Guinália, na hora que eu dei o amém, ela já estava preparada. Por quê? Porque é desfrutar, é experimentar da bênção que Deus nos deu. Tem gente que não come coisas diferentes. Não, isso aqui eu não como de jeito nenhum. Mas você já experimentou? Não. Tem gente que não consegue. Então, o dom da vida, de desfrutar dela, de se realizar, de ter alegria. Tem gente que não tem mais alegria de comemorar o aniversário. Puxa vida, essa pessoa já morreu por dentro, está repreendida. Não, pastor, eu não gosto que ninguém saiba. Mas você não sabe o que é bom? Para a pessoa celebrar a sua vida. Você é importante. Você é importante. Deus te fez. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Celebre sua vida. Senhor, obrigado por me dar saúde. Obrigado por me dar a minha família. Tem gente que não tem gosto. E não é nem pecado. Às vezes não é maldade. A pessoa não quer, ela não gosta. Mas Deus quer te fazer ter a alegria de desfrutar a vida. Desfrutar a vida não é só ver a sua vida pelo ângulo que você está acostumado, mas sim começar a entender o que de bom Deus quer fazer em você. Amém? Celebre, se alegre, veja algo novo, deixe o Espírito Santo abrir os seus olhos para que você possa verdadeiramente ter uma vida plena, porque você não vai ter outra vida para desfrutar que senão essa. O seu aniversário é o seu dia no ano. Você pode fazer o que for. Tudo que você fizer, você vai ter outras pessoas para comemorar, né? Mas o seu aniversário é seu. Então, a gente precisa começar a desfrutar. E o que a gente tem que fazer para desfrutar da vida? Olha lá o que a palavra está dizendo. Ih, pastora, a senhora está falando de mim. Eu não gosto de nada, eu estou desanimado, tudo para mim nada está bom. Eu chego num lugar, eu vejo que o lugar está cheio, ao invés de eu relaxar e falar assim, poxa, está cheio, mas é porque está todo mundo prosperando, glória a Deus, está todo mundo feliz. Não, eu olho sempre pelo lado negativo. Ah, esse lugar velho cheio. Eu chego num lugar público, tem um público, eu fico com raiva porque o lugar público tem público. Às vezes a gente é assim. Irmão, se tem fila, tem que pegar a fila. Mas a gente tem que aprender a falar o quê? Se tem fila é porque tem qualidade. Como que eu faço, pastora, para mudar? Tem jeito de eu ser feliz de novo? Tem jeito de eu começar a desfrutar? Eu posso ainda receber esse dom de Deus? Tem um jeito. Por que a gente vai ficando, abre aspas, velho no espírito? É por causa das coisas má que a gente fala. Aí, então, a palavra de Deus diz aqui o seguinte. Refreie a sua língua do mal. Então, quando a gente fala muito das coisas ruins, isso contamina a gente. A gente perde a esperança na vida. Aí você vai num lugar, às vezes você está tão traumatizado, porque você viu, falou tanta coisa má, que você já imagina que ali vai ter um acidente, que você já... A pessoa está traumatizada. Que ali tem alguém, um assassino. Ai, será que tem um assassino passando perto de mim? A cabeça da pessoa não está boa. Ela está sempre em mania de perseguição. Então, como é que eu faço para me purificar? Para eu aproveitar a minha vida? Primeiro, eu tenho que crer que Deus é um muro de fogo de proteção ao meu redor. Então, eu preciso refrear a minha língua do mal. Ah, mas a pessoa fez mesmo. Mas não cabe a mim portar na minha boca a maldade dela. Ele fez a maldade, ela fez a maldade, que ele carregue. Se não quiser carregar, que se arrepende, jogue fora, lance sobre o Senhor, que ele tem cuidado dele, pode transformar, perdoar, mas eu não vou ficar agora pensando, fulano não presta, Beltrano não presta, mas o ciclano fez isso, fez aquilo. Refreia a sua língua do mal. Você vai estar descontaminado. Você vai desintoxicar. É tanta coisa ruim nessa vida, irmãos, que se a gente for parar para dar crédito,
nós vamos ficar todo mundo deprimido. Vamos ficar todo mundo angustiado. Vamos ficar todo mundo amargurado. Deus não quer isso para você. Quem quer desfrutar da vida, refreie sua língua do mal. Veja, e eu repito, às vezes aquele mal é verdade. A pessoa fez, mas não cabe a você ficar com aquela coisa dentro de você. Refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem. Busque a paz e siga. Irmão, a coisa mais cara que você tem que ter na sua vida é a sua paz. Não troque ela por nada. Às vezes alguém te fecha no trânsito e você já deixa a tua paz sair do teu corpo. Não. Comece a ver que é caro, é difícil. Eu não largo a minha paz por nada. Eu vou viver em paz, eu vou desfrutar da paz. O Senhor está comigo. Às vezes, irmãos, tem coisas que estão estragando o nosso dia, porque estamos trocando a nossa paz por várias coisinhas. Então, aparta do mal, pratique o bem, busque a paz e siga. E preste atenção no versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Veja, Deus está olhando para o justo, e Deus está prestando atenção na sua oração. Só que você vai ficar escandalizado se eu falar, e eu vou falar. Vocês já pararam para pensar que tem muita gente que passa o dia reclamando, murmurando, e está achando que está orando? É sério. Se você passa o dia falando, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Deus, porque a vida do fulano é melhor e a minha é pior. Se você passa o dia falando coisas ruins, e às vezes você quer estar dizendo que você está falando com Deus, isso não é oração. Isso é murmuração, é reclamação. Comece a analisar o teu vocabulário, a tua vida. Tem muitas pessoas assim. Gente, nós precisamos despertar. O que é uma oração? Jesus ensinou. Qual é o modelo da oração que a gente tem na Bíblia Sagrada? O Pai Nosso. É um modelo de oração. Para nós, cristãos, evangélicos, nós não temos o costume de ficar repetindo reza. Nós aprendemos o conceito e entendimento que vem daquele texto, que é o ensinamento. Então, o que Jesus ensinou? Quando você vai orar, a primeira coisa que você faz, você glorifica o Senhor. Você exalta o nome do Senhor. Você bendiz o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu lembro de uma vez que um colega ministerial, um pastor, falou para mim de uma bronca que ele tomou de Deus. E, irmãos, às vezes eu falo que esse tipo de situação, de pessoas que não são afáveis, não são misericordiosas, são as de dentro da igreja mesmo, viu? Não estou falando do lado de fora, não. Somos nós que estamos aqui. Eu falei aqui nos cultos da manhã que teve algumas vezes, né, principalmente do meio para o fim, né, da minha caminhada ali na nossa sede, que eu falava assim, irmã, vai lá você, passa o envelope. Porque eu ia passar o envelope, ao invés das irmãs que estavam sentadas olharem para mim, se precisarem de envelope, levantar a mão, algumas me mediam, dava para ver. Olhava assim, olhava o tamanho que eu estava usando a saia. E depois, algumas ainda tinham a cara de pau de me falar se gostou, se não gostou da minha roupa. Eu falava, meu Deus, me dá paciência. Aí a vontade de responder não é você que tem que gostar, é Jesus que tem que gostar. Eu não estou falando para você. Se você fosse o crivo da minha salvação, eu já talvez estaria perdida. E as pessoas, elas não têm esse temor, elas não são afetuosas. Elas querem que o que elas estão vendo, elas gostem. Mas Jesus não mandou se você gosta ou se você não gosta. Jesus falou que a gente tem que amar o nosso próximo. E como eu falei, às vezes isso é na igreja. Às vezes é um pastor que olha para o outro com uma raiva porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Irmão, vai limpar o seu coração. Você precisa vigiar com você e começar a não tratar, pagar o mal por mal, porque a religiosidade, ela afasta as pessoas. O evangelho, ele une. Então, às vezes, nós estamos começando a nos converter depois de muitos anos na igreja, aprender o que é amor de verdade. Aprender que as pessoas precisam de serem abraçadas. E eu não esqueci da história do pastor lá, não, que ele foi repreendido por Deus. Ele contou que ele fez um propósito com os irmãos da igreja de orar pelos pedidos. Deixou os pedidos no altar, falou, irmãos, tá o horário do dia, tá o horário do dia, tá o horário do dia, eu vou passar na igreja e vou em cima do altar para orar por vocês. Todo mundo, amém. Se vocês quiserem de casa concordar com a oração, podem concordar. E ele falou que ele chegou, ele e o auxiliar dele. E aí,
estava atrasado um pouquinho o horário. Então, ele estava com muitas coisas para fazer, estava a vida atarefada. Quem mora em São Paulo sabe que o trânsito daqui é muito difícil. E, às vezes, a pessoa tem uma coisa, 2, 3 para fazer no dia, e é uma luta para você conseguir fazer tudo. E, enfim. Ele falou que, quando ele chegou na igreja, ele fez bem assim, ó, presta atenção. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar, não sei o que. Começou a subir igual um doido no altar. Quando ele chegou lá em cima, ele ouviu uma voz falando para ele, para agora e desce. Aí ele olhou para o lado, o auxiliar dele estava lá no canto, orando, fazendo a oração, não estava nem vendo como que ele estava, como ele não estava. Aí ele parou um pouco e o Senhor falou com ele. Não é assim que você sobe no meu altar. Ele pediu perdão na hora, desceu e falou, Senhor, eu estou muito ansioso, atarefado. Eu sei que deu o horário, mas o Senhor me perdoa. Eu quero pedir ao Senhor que eu vou subir no altar para orar pelas ovelhas do Senhor. E eu quero apresentar os pedidos em nome de Jesus. E depois subiu no altar. Tem coisa que a gente está achando que estamos fazendo certo. Mas a nossa falta de atenção está mostrando que a gente só é mais um carnal, um natural. Nós queremos ajudar, mas nessa ânsia de querer ajudar, a gente atrapalha. A gente fala para a pessoa e ela se afasta mais. Ela endurece o coração. Então, irmãos, temos que ter sabedoria. E a sabedoria, ela traz para nós essa afeição. Nós precisamos aprender. Não é a nossa urgência e o nosso desespero que vai apressar Jesus. Se você chegar diante de Jesus com o maior problema da sua vida, Ele não vai se apressar porque você está ansioso, desesperado. Lembra dos amigos do Lázaro? Senhor, vai depressa, ó, por causa disso, por causa daquilo. Jesus não foi no tempo deles. Então, irmãos, presta atenção no que a pastora vai falar aqui para vocês. Toda urgência, ela tem uma raiz na negligência. É sério. Por que você está com essa urgência toda? É porque você não se preparou antes. E Deus se agrada da nossa sinceridade. Lembra do homem que foi pedir a Jesus para enviar uma palavra para curar o criado dele? Ele chegou e disse, Jesus, eu sou homem sob autoridade, assim como o Senhor, eu creio na sua autoridade. Eu creio que se o Senhor enviar uma palavra, meu criado vai ficar curado. Porque quando eu falo para o meu servo, faz isso, ele o faz. E Jesus se agradou daquele homem. E diz a palavra que não se achou nem em Israel tamanha fé. Então, irmãos, nós temos que desacelerar. Passou 4 dias quando Jesus chegou em Betânia. E Lázaro já tinha morrido. Mas Deus deixou de estar no controle daquela situação? Então, o Senhor continua no lugar da onde Ele nunca saiu. Rei dos reis, Senhor dos senhores, assentado no trono, só olhando para quem é justo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Você pode rasgar o seu coração. Você pode ser sincero, falar dos seus medos, das suas dores. Não só pode, como deve. Mas nunca se esqueça de dizer, Senhor, isso é a minha natureza humana. Eu tenho certeza que se eu me consagrar mais, eu vou confiar. Mas eu preciso falar do Senhor, para o Senhor das minhas ansiedades. Comece essa oração, que você vai rasgar o coração, falar das suas tristezas, engrandecendo. Deus, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Mas eu estou com medo. Eu estou ansioso. Então eu quero, nesse momento, rasgar o meu coração aos teus pés e te entregar todas as minhas inseguranças, as minhas incertezas, porque elas não são sobre o Senhor, elas são sobre mim. E eu creio que o Senhor vai me ajudar aqui, agora. Amém? Olha a diferença. Não adianta você chegar desesperado. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram problemas muito difíceis, que estavam na presença de Deus, não estavam nem aí com o tamanho do problema. Lembram de José, no Egito? Vendido como escravo. O pastor Jaime estava falando uma coisa, um tempo desses, para nós pastores, eu achei bem forte, interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado. Hoje em dia, se você faz algo errado no trabalho, alguém, o que o patrão pode fazer com a pessoa que faz algo errado? Ele só pode fazer o quê? Mandar embora.
não está cumprindo com o combinado, não está mais sendo a função, vai ser mandado embora. Tá certo, maravilha. Às vezes acontece, a pessoa falha. Mas naquele tempo, as pessoas não eram trabalhadoras, elas eram escravas. Elas eram uma propriedade que pertencia a outras pessoas. E José era escravo. E o pastor estava falando o seguinte: vocês já pensaram que, como propriedade, o Potifar podia ter mandado matar o José? E ninguém tinha que fazer nada e falar nada? Sim ou não? Gente, nem o Potifar acreditou na mentirosa da mulher dele. Estou falando sério para você. O José era tão cheio de Deus que tudo que ele tocava dava certo, prosperava, abençoava. E o José, quando foi acusado, o Potifar mandou ele para uma prisão. Mas você pode ter certeza que o Potifar, no coração dele, não estava acreditando naquilo ali. Quando José chegou na prisão, ele não chegou revoltado, com ódio, jurando todo mundo de morte. Ele continuava na presença de Deus, orando, em paz. Tanto que as chaves da prisão foram entregues na mão dele, ele ficou responsável. Eu tenho certeza que quando Potifar ficou sabendo que José ia se tornar o segundo do Egito, governador, ele deve ter levantado a mão para o céu e agradecido. Agora nós vamos ficar vivos. Mas, pastor, o homem mandou ele para a prisão. Exatamente. Tem coisa que você acha que está prejudicando você. É mais um livramento que Deus está te dando. Tem coisa que você acha que estão puxando o teu tapete. Aquilo ali é Deus guardando você, te ensinando, te colocando no lugar certo, na hora certa. Mas as pessoas não creem em Deus. Elas só creem em Deus se tudo está no controle delas. Se tudo está de acordo com o que elas acham. E a palavra está dizendo: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Senhor, mas eu sou justo e fui mandado para a prisão. Senhor, mas eu sou justo e estou indo para a cova dos leões. Senhor, mas eu sou justo e estou indo para a fornalha de fogo ardente. Talvez você está aqui e você sente como se os seus sentimentos, às vezes não é nem físico, mas você sente o teu coração preso, sua mente presa. Não deixe de confiar. Ele ainda continua com os olhos sobre os justos. Foi na prisão que José encontrou os 2 trabalhadores do faraó. E ali ele foi conduzido, tempos depois, à presença de faraó. Deus sabe trabalhar. Por isso que a gente foi chamado para bendizer. Porque se o Deus bendito está conosco, o Deus de Jacó é o nosso auxílio, nosso refúgio, ainda que tentem me prejudicar e me atrapalhar, eles vão colaborar comigo. Ainda que tentem me cancelar, como diz hoje a cultura do cancelamento na internet, vocês estão aí espalhando o evangelho. Ah, mas nós estamos falando mal. Pois é, só que na hora que a pessoa estiver em aperto, ela vai lembrar até daquilo que mal falaram da igreja. Bom, passaram um vídeo esses dias aí na internet de um monte de gente contando bênção, só que era a mesma pessoa sempre falando a mesma coisa. E quem é da igreja sabe que toda igreja tem aquela pessoa que todo culto ela quer contar alguma coisa. Você vai fazer o que com a pessoa? Você vai matar ela? Você vai expulsar ela da igreja? Você não vai. Você tem que ter paciência, amor. Você tem que cuidar daquela pessoa. Não foi você que foi abençoado, foi ela. Às vezes ela vai ajudar alguém. É claro, tem momentos que a gente pede para a pessoa: olha, fica um tempo sem contar, junta suas bênçãos, chegar outro mês você conta. E aí de vez em quando acontece isso. Só que a pessoa que tiver com problema, ela vai lembrar daquele vídeo lá. Ela fala assim: olha, pode ser mentira, mas e se for verdade? Não custa nada eu ir lá na igreja, que eu estou precisando. Sim ou não? Até quem tenta atrapalhar você vai te ajudar. Só que você não está crendo. Você ainda continua com a tua cabeça perturbada, angustiada, falando mal. Ah, mas os injustos vencem. Ah, mas o mal triunfa. O mal não triunfa porcaria nenhuma, irmãos. Tudo que ele pensa que ele está conseguindo, quando Deus põe a mãozinha, é igual aquela série que você assiste, que tudo a reviravolta é grande. Quando ele pensa que ele te destruiu, irmão, Deus te levanta tão forte que ele é envergonhado. Ele fica até com raiva dele mesmo, o diabo. Meu Deus, eu achei que eu estava prejudicando aquela pessoa. Mas ela foi e deu a volta por cima. É aquela pessoa que tenta te prejudicar. Não, eu vou colocar essa pessoa para trabalhar nesse setor. Não, mas ó, eu vou fazer assim. Ah, eu vou colocar essa junto com aquela que está mal. O que vai acontecer? Algo bom. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Volta aí a leitura, vamos lá. Os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males.
qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Na hora que o Pedro perguntou isso, ele mesmo já falou, opa, também, né? Não é assim. Por quê? Porque às vezes você pensa assim, não, se eu fizer tudo direitinho, vai tudo dar certo. E tudo parece que está dando mais errado ainda. Aí ele explica o seguinte, presta atenção. Qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Irmão, tem. Não fique chateado com a pastora, a própria palavra de Deus vai falar isso aqui agora. Talvez você é uma pessoa genuinamente boa, mas as pessoas não acreditam em você. Talvez você é uma pessoa que tem um coração de Deus, mas você não consegue se destacar, porque sempre tem alguém para te atrapalhar. E isso acontece, mas você tem que permanecer. Sabe por quê? Porque você vai dar conta a Deus. 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Lembra que eu falei que a parte difícil da palavra ficava mais lá para frente? Todo mundo quer ser governador do Egito como José, mas ninguém quer ser vendido como escravo e levado à prisão. A gente quer ser conduzido sempre no triunfo da nossa cabeça. Não, porque se as pessoas não me aplaudirem, se as pessoas não me honrarem, se as pessoas não verem que Deus é comigo, mas quem tem que ver que Deus é com você é você no seu coração. Então vai chegar a hora do nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Você tem que permanecer. E aí o que acontece aqui? Versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há. Nossa, mas por que você tem tanta esperança? Por que você sempre bendiz? Por que você é assim? Está todo mundo contra você. Olha, mas todo mundo falou mal de você. Eu cheguei aqui perto, agora vi que não é essas maldades todas, não. Esse povo é meio esquisito que está te falando mal. Por que você é tão bom? Com mansidão, com amor. Você vai explicar. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Porque eu tenho um Deus que me perdoa todos os meus pecados. Eu tenho um Deus que transforma até a maldição em bênção. Eu tenho um Deus que me protege, mesmo quando 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita. Ô, irmãos, esse é o cristão, mas às vezes nós não estamos falando assim. Às vezes nós estamos, porque ele não vale nada, ele vai ver agora quem sou eu. E aí queremos ficar com mais revolta ainda. Temos que nos salvar. Para nos salvar, a gente tem que cumprir essa palavra. Versículo 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, não é se vão falar, olhe para mim, eu triste o que eu vou falar para você, mas eu preciso te alertar, pastora, mas vão falar mal de você, se você fizer tudo certo, ainda vão falar mal de você, se você fizer e for feliz, e acontecer uma pessoa boa, vão falar, quando falarem, não se preocupe, eu não vou fazer isso não, porque vão achar ruim. Não, faça. Tá certo? É pecado? Não é. É embaraço? Também não. É uma coisa boa? É. Então não fique fazendo ou deixando de fazer, porque vão aplaudir, vão gostar ou não vão gostar. Vão falar. Se você dedicar a sua vida a pregar o evangelho, a ajudar as pessoas, a falar da palavra, a jejuar, se você fizer tudo como a melhor pessoa do mundo, vai aparecer alguém que nunca te viu e vai falar, porque você não presta. Você é pregador, você é pastor, todo pastor é ladrão. Mas você não pode se guiar e se basear pelos que falam de você. Versículo 16. Como que falam mal, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. O que é blasfêmia? É às vezes o que a pessoa fala contra Cristo. Você não é cristão? Quando alguém fala mal de você, também é uma blasfêmia. Para os que blasfemam o quê? Do vosso bom procedimento. Versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer. Ninguém quer aceitar essa palavra. Nem eu também. Mas a gente precisa aceitar. Na hora, a gente não quer aceitar. Não, Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Está repreendido em nome de Jesus. Não, Senhor, mas você sabe o que é? Que eu estou fazendo bem. E Deus olha para você e fala, quando eu morri na cruz, eu também estava fazendo bem. Irmãos, como é que a gente aguenta? Como é que a gente não vai aceitar? Como é que a gente vai resistir? Eu estava vendo um pedacinho, sabe aquele resumo
na internet. Não sei se alguém já assistiu o filme A Prova de Fogo. Alguém já viu? Se você já viu, veja de novo. Porque eu vi também faz muito tempo, quero ver. Esse filme é de um casal que estava determinado a se divorciar. E aí um senhor entregou um livro para eles. Esse livro se chama Desafio de Amar. 40 dias. E o defeito estava no homem mesmo. A mulher que pediu o divórcio, mas o problema estava nele. E ele começou, o senhorzinho que ajudou eles, não faz muitos anos que eu não vi o filme, agora eu não lembro se ele é pai, se ele é só irmão em Cristo, é um senhor. Falou, olha, adia seu divórcio, 40 dias, eu vou te dar um livro, você faz tudo que está escrito no livro, é um desafio. Se depois desses 40 dias você tiver feito tudo e ainda assim não der certo, você divorcia, você vai embora e aí pode ficar em paz. Vamos fazer esse desafio? Tá bom, vou fazer. Não custa nada, a vaca já foi para o brejo mesmo. E ele começa a fazer. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Passa 2 semanas e ele fica bravo porque ele fazia muita coisa boa e a mulher não reconhecia, endurecia o coração. Mas você imagine a pessoa que foi ferida, humilhada, cuspida a vida inteira, começa a ver algo bom vindo dali. Ela não acreditava. E ele chegou bravo, falou para o Senhor, como que eu vou amar uma pessoa, fazer algo bom se ela não faz nada de bom para mim? E aí aquele senhorzinho está encostado numa cruz. E ele fala assim, Jesus também. Ele te amou quando você não amava nem a si mesmo. Jesus te escolheu quando nem você se escolheria. Então tenha mais paciência, faça como Jesus fez. Então ele precisava ser transformado para que o casamento dele fosse salvo. Precisava deixar os vícios, deixar a má conduta, as más conversações. E foi linda a restauração do casamento deles. Mas a gente precisa entender o quê? Que a palavra de Deus está nos ensinando. Continuando para a gente poder encerrar no versículo 18, né? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Se o meu Jesus suportou, eu também consigo. Se o meu Jesus foi justo e padeceu pelos injustos, eu ainda vou suportar mais um pouquinho só. Eu ainda vou permanecer, mas as pessoas, elas querem vir para a igreja e já encontrar a perfeição. Elas querem ter misericórdia, mas elas não usam de misericórdia para com os outros. Temos que permanecer em Cristo. Não saia da presença de Deus por nada. Se estiver sendo injustiçado, eu sei, dói. Eu também detesto injustiça. Só que quando eu lembro que o meu Jesus suportou toda a injúria, toda a contradição dos pecadores e ainda assim ficou firme, é combustível para você permanecer. Amém? Ah, mas aquela pessoa não presta, não vale nada. Então fale com Deus. Deus, eu não aguento mais ficar no mesmo ambiente daquela pessoa. Deus, me ajuda. Ou o Senhor me blinda agora, me fortalece, e eu vou sentir essa paz entrando no meu coração. Ou o Senhor prepara para que eu não precise mais voltar lá. Só falar com Jesus. Fala com Ele. E Ele vai te dar a direção. Amém, gente? Vamos orar agora? Fiquem todos de pé. Espero que essa palavra tenha falado aos corações. Entrega já para todo mundo o sal.